Vamos lá, pessoal. Então, nessa aula de hoje aqui, a gente vai ver vetores. É, Então, vou colocar aqui o tópico aqui, vetores. Tá, então, quando eu estou usando variáveis, até hoje, até esse momento agora, o que acontecia uma variável? Se eu criasse uma variável inteira aqui, ó, int idade, significava que eu tinha lá na minha memória um espaço, tá, reservado para me armazenar uma idade. Tá? Então, é como se fosse isso daqui, ó. É como se fosse uma célula do Excel, tá? Ou uma célula do LibreOffice. Então, o que eu fazia? Eu chegava aqui e colocava lá o valor 4. Ou seja, ele tem 4 anos. Aí, eu falava, agora eu preciso pegar a idade de outra pessoa. 12. Perdi o 4. Então, eu sempre vou perdendo. Só cabe aí dentro uma idade. Ah, beleza, professor. Então, a gente podia colocar assim, ó. Idade 2. Eu consigo armazenar dois valores, tá? Então, beleza. Então, eu tenho a idade 12 e a idade 16. Só que acontece, se eu tiver que armazenar a idade de 100 pessoas diferentes, isso aqui não ficaria viável, né? Eu tenho um conjunto aqui, ó, um conjunto grande de variáveis, e se eu fosse fazer qualquer comparação, qualquer tipo de atividade, isso aqui geraria um problema sério para mim. Por quê? Porque o código iria ficar uma bagunça só. Bom, e aí, o que eu posso fazer? Bom, eu precisaria de uma variável, de um espaço de memória, aí, de um conjunto de espaços de memória, onde eu posso colocar mais de um valor. Onde eu poderia colocar lá, sei lá, 5, 10, 15, 100 valores. Esse cara que a gente consegue dentro de uma variável colocar mais de um valor, esse cara a gente chama de vetor. Então imagine aqui, ó, eu quero criar um vetor de idades. Então eu faço assim, ó, int idades. Aí eu falo, ó, ele tem 100 idades. Vamos colocar pouco aqui, colocar 5 idades. Tá? Se eu fiz isso daqui, ó, eu estou dizendo que esse cara aqui é um vetor. Por que eu estou dizendo que ele é um vetor? Tá vendo aqui na frente dele, ó, eu tenho aqui um colchetes e um número dentro? Então eu estou dizendo, então, ó, idades é um vetor que contém 5 espaços inteiros. Ah, então esse daqui, a idade é uma variável que tem um espaço inteiro. Aqui é um vetor que eu tenho 5 espaços inteiros. Ele não tem mais um espacinho só. Ele, na verdade, tem esse conjunto de espaços aqui, onde eu posso armazenar valores diferentes. Tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, a idade 12 aqui, ó, depois a idade 16, depois a idade 10, depois uma idade 8 e uma 13. Beleza, então coube 5 valores inteiros dentro de idades. Tá? Então isso significa que quando a gente fala, eu estou criando um vetor, eu estou criando mais com espaço e memória, com certeza, tá? Eu estou reservando um conjunto de espaços e dando um nome para ele. Da mesma forma que eu fazia com a idade aqui, ó, a idade, ele acaba em um inteiro, então eu reservei esse espaço aqui, que está o valor 12, e falei, ó, esse espaço é da idade, tá? Esse segundo espaço aqui, ó, é da idade 2. Esse terceiro espaço aqui é da idade 3. E aí, então, cada vez que eu crio uma variável aqui, eu estou reservando espaços para ela, espaços em memória, tá? Só que eu reservo geralmente um só espaço, tá? Então, cada vez que eu defino como inteiro aqui, ó, estou reservando só um espaço em memória. Eu não estou reservando um conjunto de espaços. Agora, quando eu coloco o colchetes e a quantidade aqui dentro, eu estou dizendo, ó, idades, reserva um espaço em memória chamado idades, que vai caber 5 inteiros. Tá? Professor, mas e aí, como que eu vou pegar esses caras? Como que eu consigo acessar esses caras? Porque se eu fizer isso daqui, ó, vou dar um printf aqui, ó, na printf, %d, vírgula, idades. Se eu fizer isso, ele fala assim, opa, o que você está querendo fazer aí? Por quê? Porque idades não tem um espaço só. Idades tem um conjunto de espaços, tá? São 5 espaços que ela tem. Tá? Então, para mim conseguir falar assim, ó, eu quero pegar essa primeira idade aqui, ou eu quero pegar essa última idade, ou a idade do meio, eu tenho que indicar para ele em que posição que eu vou pegar essa idade. Tá? E aí surge o conceito de índice. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu inserir uma linha aqui. Tá?
Então, aqui, ó, eu sei que esse cara aqui é a primeira posição, a posição segunda, terceira, quarta e a quinta posição. Então, dentro de um vetor, eu tenho esse tipo de estrutura. Tá? Então, cada posição do meu vetor, ele tem, além de ter o nome dele, que referencia ele, que é idades aqui, ó, eu tenho a posição onde eu quero mexer. Então, eu falo assim, ó, eu quero jogar esses valores aqui dentro. O que eu posso fazer? Eu tenho que falar assim, ó, no vetor idades, na posição 0, que é a primeira posição, na posição 0, ele vai receber o valor 12. Tá? O vetor idades, na primeira posição, vai receber o valor 16. O vetor idades, na posição 2, tá? Então eu indico, ó, qual vetor onde vai estar as coisas e em que posição desse vetor ele vai ser colocado. Vai receber o valor 10. Tá? Depois, idades, na posição 3, que é a quarta posição, vai receber o valor 8. E aí, idades, na posição 4, vai receber o valor 13. Então, eu consigo indicar aonde eu vou colocar cada elemento, tá? Onde eu vou guardar cada um desses elementos. Ah, professor, mas só pode fazer atribuição? Não, eu posso fazer uma leitura de dados também. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, scanf, %d, que é o inteiro, vírgula, eu vou guardar, ó, na posição idades, de 0. Então, quando ele fizer a leitura aqui, ó, ele sabe que ele vai ter que vir aqui e colocar esse cara aqui, ó, exatamente aqui na posição 12, na posição 0. Tá? Então, se eu fizer a leitura de todos os caras, então eu vou até copiar aqui para ficar mais fácil para mim, tá? Bom, e se eu fizer assim? Bom, assim, tudo que for feito vai ser feito aonde? Na posição 0. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu sempre tenho que variar o índice, onde eu vou guardar a informação. Então, aí, ó, eu estou falando, ó, coloque esses caras nessas posições, tá? Ou seja, dentro do vetor, só que em posições diferentes. Aí você me pergunta, oh, professor, mas qual a vantagem de eu utilizar assim, tá? Ou utilizar assim, igual está aqui em cima? Estou vendo que você está repetindo toda vez a mesma coisa, tá? Ah, mas quando eu tenho uma repetição, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma estrutura de repetição, não posso? Tá? Vendo que aqui, ó, esse cara varia, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Ó, aqui também, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui e criar um forzinho, que é algo vai começar em 0 e vai chegar até que seja menor que 5. Eu vou colocar lá, ó, scanf, %d, vírgula, e comercial, idades, na posição I. Sendo que o I vai variar as posições do vetor. Esse scanf meu aqui, ó, tá fazendo exatamente isso daqui. Ah, professor, então se eu quiser ler 50 linhas, o que eu faço? Bom, eu crio um vetor de 50, cabe 50 espaços, e aí aqui, ó, eu só altero isso aqui, ó. Pronto. Já leu 50 idades. Então, esse tipo de estrutura facilita muito a gente trabalhar com quantidade grande de dados. Tá? Quando a gente tem pouca informação, geralmente nem é tão utilizado. Tá? Você fala assim, ah, eu tenho 3 notas de alunos. Ah, então eu posso usar as 3 para fazer a média, fazer essas coisas. Agora, se eu quiser, eu quero saber a média da turma inteira. Opa! Aí a coisa pega. Por quê? Porque é um conjunto de dados muito grande para mim ficar fazendo cálculo um a um. Então, eu posso trabalhar como? Eu posso trabalhar utilizando os vetores. Tá? Então, eu posso ter quantos vetores dentro do meu programa? Quanto você quiser. Da mesma forma que variável você pode ter um monte, vetor você pode ter um monte. Só que lembrando uma coisa, o vetor ele tem um tamanho fixo. Então, na hora que eu faço isso daqui, ó, eu crio esse cara aqui, ó, criei 5. Beleza, ele tem 5 espaços.
Se eu ler até os 50 aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai me gerar um erro. Por quê? Porque depois do quarto, do índice 4, ele não tem mais nada. Ele vai começar a escrever em cima de outras áreas de memórias e vai gerar problema, com certeza, na execução do seu programa. Tá? Então, o vetor tem limite? Na verdade, tem um limite, mas é grande. Dá para você brincar bastante. Tá? Mas você tem que lembrar que quando você cria ele, você impõe um limite físico. Que é esse cara aqui, ó. Já defini um limite físico para ele. Aqui eu tenho 5 espaços. Então, eu vou poder guardar quanto? 5 valores. Não mais que isso. Ah, professor, mas se eu quiser guardar 10, aumenta a quantidade aqui, ó. 10. Sem problema nenhum. Tá? Mas sempre atentar pelo tamanho que você reservou para guardar valores. Tá? Então, você tem que analisar o seu programa, analisar o seu probleminha antes de começar a trabalhar com vetor. Porque fala assim, imagine que a gente quer saber a média pluviométrica do ano. Quero saber quanto choveu o ano. Beleza, o ano tem quantos meses? Eu tenho lá o valor por meses, então eu sei que tem 12, então eu tenho que reservar o quê? 12 espaços para esse cara. Não, eu quero calcular a média do mês, sendo que eu vou pegar todos os dias do mês. Beleza, então eu vou ter quantos espaços? Eu vou ter que guardar pelo menos, na verdade, tem que guardar 31. Posso usar 29, pode usar 28, pode usar 30, mas eu sei que tem o mês com maior quantidade de dias é 31, então eu tenho que reservar 31 para ele. Tá? Então, sempre atenção com isso daí. Eu tenho que identificar qual o tamanho do meu vetor. Tá? Por quê? Porque senão eu posso estourar esse vetor e estourando o vetor, o programa seu não funciona mais. Tá? Entenderam a ideia de vetor, pessoal? Então, o que a gente fazia? Lia o valor e depois tratava ele. Porque depois, na próxima iteração, no próximo laço, na próxima vez do laço, o que ia acontecer? Esse valor que eu tinha, eu perdia. Agora a gente vai aprender a trabalhar da forma mais correta, que é primeiro armazenar os dados, depois faz o processamento, todas as vezes separado. Tá? Professor, não posso fazer desse jeito? Pode, só que aqui é mais confusão. Por quê? Porque você estava fazendo até agora o processamento junto com a leitura de dados. Isso vai causando um pouco de complicação, um pouco de dificuldade na hora de você fazer todas as análises aí dentro. Tá vendo aqui, ó? O que a gente fazia, ó? A gente fazia a leitura do valor, ó, leitura dos valores, e já dentro tinha que analisar esse valor. Por quê? Porque eu, chegando aqui embaixo, ó, voltou aqui em cima, eu dava scan de novo em cima. Então eu descartava o número anterior e pegava um novo. Eu descartava e pegava. Então se eu falasse, eu quero saber dentro dos números que eu digitei qual era o maior, eu tinha que fazer aqui dentro. Eu quero saber fazer a somatória, eu tenho que fazer aqui dentro. Eu fazia tudo dentro de um mesmo laço, tá? E isso, ele acaba complicando, porque tá vendo aqui o laço, ó, ele começa a ter um monte de coisa dentro dele. E aí, como você começa a ter um monte de coisa dentro de uma estrutura só, começa a gerar problemas, gerar dificuldades, tá? Que tipo de dificuldade? Compreender o que está dentro do quê, esse if está dentro da onde, o que está acontecendo. Isso aí dificulta bastante. Então, quando a gente trabalha com vetor, a gente isola cada ação. Então, faz de conta que em PO eu tenho 10 alunos, tá? Então teve 10 notas, e aí eu quero mostrar quem é a maior nota, qual foi a menor e a média da turma. E, por fim, apresentar todas essas notas. A primeira coisa a fazer é ler as 10 notas. A minha segunda tarefa vai ser achar o menor. Tá? Uma terceira tarefa, achar o maior. Calcular a média da turma. Tá? E, por fim, eu tenho uma quinta ação, que seria apresentar as notas dos alunos. A primeira coisa a fazer, eu quero ter quantas notas? É ler 10 notas, não é? Então, eu venho aqui e crio, ó, int, notas, são 10? Beleza, põe o colchete aqui, ó, 10 notas. Beleza, então eu já tenho a minha estrutura. Como eu sei que eu vou ter que fazer o quê? Uma repetição para me ler 10 notas, então eu já vou pegar e criar aqui, ó, o meu i, que é o meu iterador, tá? Então, professor, mas pode ter um vetor e um inteiro normal? Pode ter quantos vetores você quiser e quantos valores inteiros você quiser e quantas variáveis você quiser.
Lembrando que as notas aqui eu já fiz errado, ó. Tem que ser float. Né? Tá? Por quê? Porque a nota pode ter vírgula, alguma coisa. Então, por padrão, ela já é float. Bom, vamos lá. Então, ó, como eu quero dividir para conquistar, eu vou fazer só esse primeiro cara aqui, ó. Ler as 10 notas. Tá? Para mim ler as 10 notas, eu vou colocar primeiro aqui um printf, ó. Leitura das notas da turma DPOO. Vou pôr um barra N aqui, só para o lado de linha. Agora, como eu vou ler várias notas, então eu tenho dentro de uma estrutura de repetição. Tá? Lembrando que o vetor ele começa na posição 0, ó, lembra aqui do desenho que eu pus? Ó, o vetor começa em posição 0, índice 0, e vai aumentando até o tamanho menos 1. Tá vendo? O tamanho é 5, não é? Então ele vai até 4. Sempre nesse formato, nunca começa do 1. Por quê? Porque, por padrão, a linguagem C inicia o primeiro cara como 0. Beleza? Vou voltar lá então. Eu sei que ele começa com 0. Então eu vou ter que criar um lacinho aqui, ó, um for do i começando em 0, enquanto o i for menor que a quantidade máxima. Aí tá vendo que eu não estou usando mais o menor igual? Tá? Então no vetor você não precisa usar o menor igual, você pode usar só o menor. Tá? E aí você usa, ó, começa no 0, enquanto ele for menor que o tamanho do vetor, eu faço. Tá? Ou seja, ele vai parar no 9. Porque quando chegar no 10, ele não é menor mais, ele vai ser igual. Ponto e vírgula e mais. Tá? Tá lá o meu lacinho. Aqui dentro, eu vou colocar um printf. Vou colocar, sei lá, nota do aluno. Tá? E vou dar um scanf aqui, ó. Vou ler um float, beleza, vírgula, e vou guardar onde? Eu vou guardar no vetor de notas. Tá? Em que posição? Na posição indicada pelo i. E o i vai começar de 0 e vai até 9. Então o i vai guardar o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, a 10ª nota dos alunos. Tá? Então, ó, com isso daqui, eu já fiz a leitura das notas da turma. Então, se eu vier rodar aqui, ó, tá lá, ó, nota 1, 8, nota 2, 10, nota 3, 7, 3.5, 6, 5, 8. Ó, 10, vai tirar 10, hein? 10, 9 e 6. Tá? Então, ó, eu resolvi uma parte do problema. Resolvi? Que é a leitura das notas. Eles estão ficando aonde? Está ficando tudo dentro do vetorzinho de notas. Ah, como que eu sei, professor, que está lá no vetor de notas? Vamos testar aqui, ó. Vamos fazer a última tarefa. A tarefa está bem fácil, ó. Apresentar as notas dos alunos. Beleza, vamos fazer aqui, ó. Olha que interessante. O vetor, como você está trabalhando com uma estrutura fixa, de tamanho fixo, a estrutura vai ser sempre a mesma coisa. Eu posso vir aqui, ó, e fazer assim, ó. Eu posso vir colocar aqui, ó. Vamos pôr um printf aqui, para indicar o que está fazendo. Printf apresentando as notas dos alunos. Põe um barra N aqui. Fica bonitinho. Põe um barra N antes aqui também. Barra N. Tá? Aí, ó. Eu vou pegar essa nota aqui e vou mandar apresentar aqui na frente, ó. %F. Vou pôr o ponto 2 lá, tá? Vai ficar com 2 casas decimais. Ficar muito bagunçado. Pulo linha.
e coloca aqui, ó, vírgula, notas, na posição I. Olha lá, ó. Então, eu já resolvi dois problemas. Ó. O primeiro problema foi a leitura das notas. Ó. Separei ele, já li. Um outro problema é apresentar as notas. Então, se eu vier aqui e mandar rodar, ó, vamos lá. Vírgula em algum lugar. Olha lá, ó. Leitura dos alunos, das notas dos alunos da turma de PO. Vamos lá, então. 9, 10, 7, 5, 6, 8, 7, 3, 5, 8. Olha lá, eu já consegui apresentar todas as notas. Ó. Tá? Na mesma forma que eu li. Entendeu? Então agora eu tenho os valores guardados já. Eu não preciso ficar me matando para resolver o problema dentro do mesmo laço. Eu posso criar um conjunto de laços aí para resolver cada problema. Então aqui, ó, daqui para baixo, eu considero que eu já tenho as notas. Eu só preciso fazer o que com elas? Fazer análise, fazer o processamento delas. Tá? Então, uma próxima atividade aqui, vamos pegar uma outra que é fácil aqui. É calcular a média da turma. Beleza, para calcular a média da turma, eu preciso ter a soma das notas. Então, vou criar aqui, ó, mais uma variável. Vou pôr aqui, ó. Não, vou pôr separado aqui para ficar... soma. E já vou colocar o média aqui também. Não precisaria, tá? Mas eu vou colocar a média só para ficar mais fácil entender e separar mais. Então, nesse momento aqui, ó, eu quero calcular a média da turma. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa, ó, a mesma estruturazinha de novo, ó, Ctrl C. Ou seja, eu tenho mais um forzinho, ó. Tá? Aqui, eu vou colocar assim, calculando a média da turma. Tá, ó, então, agora eu vou fazer uma outra ação, que é calcular a média da turma. Aqui dentro, para calcular a média da turma, eu preciso somar. Para somar, eu sempre tenho que inicializar com 0 a soma. Tá? Então, a soma começou com 0. Agora eu vou fazer o quê? Descarte isso daqui, que isso aqui é para leitura. E vou fazer aqui, ó. Soma é igual a soma mais... Aí eu uso aqui, ó, as notas. Notas na posição I. Então, aqui nesse ponto, eu já tenho a soma das minhas notas. Quando eu chegar aqui no fim, ó, eu tenho a soma de todas as notas. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu vou pegar e calcular a média. Média é igual a soma dividido por 10. Por quê? Porque 10 é a quantidade que eu tenho de elementos dentro do vetor, não é? Ele vai do 0 a 9, porém ele tem 10 lá dentro. Então, meu vetor cabe 10. Aí, o que eu vou fazer agora? Bom, agora eu só vou imprimir a média. 20F, a média da turma é de %.2F. Com barra N aqui, barra N baixo, vírgula, a média. Então, com isso, e outra coisa, lembra que eu comentei lá que a média nunca é feita dentro do laço? Ó? Você faz a soma dentro do laço, a média é calculada fora. Tá? Aí eu calculei a média, vamos ver se isso aqui está certo? Tá? Então, eu já isolei, mais um probleminha eu resolvi. Ó. Tá? Então, agora, tá a nota lá. Então, lá, 8, 9, 10, 7, 5, 3, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, ó, ele fez a média da turma, chegou em 7,2. Beleza. Aí aqui está todas as notas. Ó. Então, eu tenho um lacinho para ler, um outro laço para calcular a média e um outro laço para calcular as notas, para apresentar as notas. Então, eu posso separar isso aí em um conjunto de laços. Qual a vantagem de fazer isso? A vantagem é que eu diminuo cada vez mais os problemas que estou resolvendo. Tá? Então, eu particiono ele, eu divido o problema em várias etapas para poder resolver. Quando a gente começa a calcular o maior, o que a gente precisa fazer? Definir um valor inicial para ele, não precisa? O maior é
menos 30 mil. O menor é mais 30 mil. Tá? Isso daí não é conveniente, mas não é o mais correto. Então, se eu for pensar, eu quero comparar com todos os elementos do vetor, eu posso falar que o menor elemento ou o maior elemento é o primeiro elemento do vetor. Então, nesse ponto aqui, eu posso fazer assim, ó. Maior é igual notas na posição 0. Tá? Então, eu não preciso ficar jogando o número cabalístico lá. Eu preciso pegar um elemento e falar, ó, você é o maior. A partir desse ponto, eu vou comparar com os outros. Então, agora, ó, eu faço outro lacinho aqui, ó. Tá, pessoal? Então, ó, eu já falei, eu já estou usando o 0 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu já falei, ó, o maior é o 0. Tá? Então, o 0 já vai estar reservado, já vai estar sendo utilizado na comparação. Então, eu posso começar do 1 sem problema nenhum, porque eu vou comparar o 0 com o 1, e aí eu vou comparando com os outros. Tá? Então, aqui, ó, professor, pode ser 0? Pode ser 0 também. É uma comparação a mais que você vai fazer, é coisa muito pouca, tá? Então, aqui eu faço assim, ó. Se as notas na posição I, que é uma das notas que eu estou lá, for maior que o maior, que é a maior nota que eu já tenho, então ela passa a ser a maior. A maior é igual a notas na posição I. Tá vendo? Então, aqui eu já calculei o quê? Eu já calculei quem que é a maior nota. Então, eu posso agora só imprimir esse cara aqui, ó. A maior nota da turma foi... então eu consigo calcular a maior nota aqui isolada. Eu só estou preocupado com a maior. Então agora eu vou calcular o menor. Ó. Faço a mesma coisa. Para o maior e o menor, é a mesma coisa. A menor nota. Aqui eu comparo com o menor. Então, se a nota que eu tenho é menor que a menor, ela passa a ser a menor. A menor nota da turma foi tanto. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu separei cada um dos pequenos problemas que eu encontrei lá dentro para resolver de forma isolada. Tá? Aí eu posso começar dos mais simples para os mais complexos. Igual eu fiz aqui, ó. Pode ver, o mais simples o que é? Fazer a leitura. Fiz a leitura. Depois, fiz o quê? A apresentação. Depois, calcular a média. Calculei a média. Tá? Então, eu não usei a ordem que eu defini lá em cima. Eu fui fazendo com o nível de complexidade menor. Tá? E aí eu faço do menor para o maior nível de complexidade, que aí pelo menos você já resolve uma parte e você fica mais animado. Tá? O problema é quando você quer resolver tudo uma vez só e não consegue resolver nada. Tá? Com bastante atenção. Aí. Tá? Então, se eu rodar ele aqui, ó. Tá lá, pede as notas, então eu vou colocar lá, ó. Retirar 8, 9, 10, 8, 7, 4, 7, 8, 6, 5. Olha lá, ele foi lá, ó. E aí eu tenho os valores, eu fui lá, analisei e achei que o 10 é o maior. Beleza? Achei, ó. A maior nota da turma foi 10. Depois, a menor, achou, foi o 4. Depois, a média da turma, 7,2. Tá? E depois as notas dos alunos, todos aqui, um embaixo do outro. Porque o vetor, ele começa a ter valor aqui, na hora que você faz o scanf nele, e o valor dele permanece, todos os valores que você guardou dentro dele permanecem até o fim da execução do seu programa. Tá? Eu nunca perco o que está acontecendo. Vamos fazer agora um outro probleminha, utilizando agora um vetor e solicitando ao usuário a quantidade de elementos que vão ser guardados. O tamanho físico é quanto você reservou para ele. Fala, vou criar um vetor de tamanho 1000. Beleza, aí é 1000. Esse é o tamanho físico dele. Por quê? Porque está reservado esse espaço em memória. Eu não posso extrapolar esse cara. Tá? Então, se eu reservei 1000 e utilizei 1200, não pode, não existe isso. Se eu reservei 1000, eu tenho que usar no máximo 1000. Só que existe também o conceito de tamanho lógico. Tá? O tamanho lógico é a quantidade realmente utilizada. Então, você fala assim, ó, eu tenho um máximo de 50, estou usando 20, 20 é o tamanho lógico, tá? E 50 é o tamanho físico. Beleza? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um programinha aqui, ó, bem simplesinho, tá? Para leitura de valores inteiros, só para mostrar esse conceito de tamanho lógico e tamanho físico. Beleza? Tá?
Então, o tamanho lógico do vetor eu não sei ainda, mas o tamanho físico eu sei que é 10. Aí aqui, ó, eu vou pedir para o meu usuário falar quantos dados eu vou armazenar. E vou pôr no scanf aqui, ó. Scanf, %d, vírgula, e comercial, TL. Tá? Então eu li o tamanho lógico. Eu sei que aqui eu vou até colocar uma mensagem aqui, ó. Máximo 10. Tá? Então aí eu tenho o meu tamanho lógico. Agora eu vou fazer a minha leitura desse vetor. Vou criar um valor, um i aqui, tá? Que vai servir para o meu laço. I é igual a 0, ponto vírgula i menor. Agora aqui, ó, eu vou usar o TL, tá? Por quê? Porque se a pessoa falar assim, ó, eu quero digitar 5, quantos valores serão armazenados? 5. Tá? E aí o meu laço vai até o quê? Até o 4. Não vai chegar no 5. Tá? E aí, faço mais. Então você pode ver que a mesma estruturinha que a gente usou aqui, ó. Vetor, né? Tá vendo, ó? Um for até a quantidade de elementos que eu quero ler. Aqui eu tinha especificado 10, ó. 10 notas. Ali o usuário vai colocar quantas notas ele vai querer digitar. Tá? Imagine assim, ó, um exercício. Considerando que a turma máxima do Instituto possui 60 alunos, faça um programa capaz de ler as notas de uma turma qualquer. Vai ser sempre 60? Não. Tem turma igual a de vocês, no caso aqui tem 32, tem 35, tem 22, 21. Então eu tenho que falar, ó, vou ler até tanto só, porque essa turma específica tem tantos alunos, tá? E não o total de 60. Perguntei, quantos serão armazenados? Sendo que o máximo é 10, tá? E aí eu venho aqui e faço os meus scanfs. Ó, fiz a leitura. Aqui eu posso ler quantos? Quantos a pessoa quiser, sendo no máximo 10. Se ele colocar 11, a coisa já começa a complicar. Por quê? Porque eu começo a invadir espaço de memória de outras variáveis. Aí ele gera um problema sério. Tá? Só que aqui eu não estou fazendo essa limitação. Perguntei, quantos vão ser lidos? Vai ser lido 5, beleza. Faço um laço lendo 5 valores, guardo no vetor. Depois, faço um laço até a quantidade, que é 5, e mando imprimir. Vetor na posição I, tem o valor tal, e vai embora. Tá? Vamos ver isso aqui funcionando. Quantos valores? 4. 12, 32, 6, 54. Tá lá, ó. Certo? Então, o que eu fiz? Ó? Primeiro, eu pedi para digitar os valores, ele foi digitando um a um. Depois, eu mandei imprimir esses valores, só que eu mandei imprimir no formato mais cheio de frescura. Então, para a gente saber o que tem em cada posição do vetor. Tá vendo? Então, eu mandei imprimir na posição I, o que tem na posição I. E vou embora. Tá? Vocês estão vendo que agora o meu vetor ficou limitado a 4? Eu não estou trabalhando com ele inteiro? Então, essa é a ideia de tamanho lógico. Tá? É o quanto você realmente vai utilizar. Tá? Você tem que pensar que você tem o tamanho físico, que é o quanto você pode utilizar. Mas o tamanho lógico é o quanto você quer utilizar, o que você vai realmente utilizar. Vou rodar aqui, ó, de novo. Ele abre na minha segunda tela aqui e eu acabo não vendo. Tá? Então, ó, eu vou colocar 15. Ó. Então ele vai lendo. Ó, primeiro valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o 10, ele está dentro do vetor dele, dentro do espaço dele. Agora, o que acontece? Quando eu vou colocar o 11º elemento, eu não tenho esse espaço do 11º elemento aqui. Ó. Não existe esse espaço aqui. O que ele fez? Ele pôs dentro do próximo espaço, que é o valor do TL. Tá? Então, se eu chegar aqui e colocar assim, ó, 5, eu vou estar alterando não o valor do vetor. Não estou alterando o valor do vetor aqui. Eu estou alterando o quê? O valor do TL. Ó. Aí, na hora que eu dou Enter aqui, ó, ele conta até o 5 só. Por quê? Porque eu mexi nesse cara aqui, ó.
foi para 5. E aí o laço que eu faço é até o 5. Um erro desse aqui, ó, você vai gastar aí uns vários dias para consertar, para determinar que isso aconteceu. Por quê? Porque o programa não errou, tá? O programa não deu um pau, não deu nada. Só que ele está acessando espaço de memória errado. Em vez de acessar o espaço do vetor, ele está acessando o espaço do TL. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, quando a gente tem o tamanho físico do vetor, a gente tem que sempre limitar, tem que analisar isso daí. Então, imagina aqui, o que eu poderia fazer para resolver esse problema para mim? Tá? Eu poderia fazer um limitador aqui, fazer assim, ó. Faça, ó, validação, essa a gente chama de validação. Peço TL, enquanto o TL for maior que 10, tá? Ou seja, se a pessoa digitar um valor 12, ele vai pedir de novo. 15, ele vai pedir de novo. Não acreditou um valor que está até o 10º, tá? Ou seja, quando ele for menor ou igual a 10, aí ele vai cair fora daqui e aí ele vai deixar fazer. Então, isso daqui é um laço só para fazer validação, para evitar que ocorra aquele estouro que a gente não identificou aqui embaixo. Tá? Então, aqui, ó, a gente usando mais uma estrutura que é o do while, que a gente viu na aula passada. Tá? Então, aqui eu faço a leitura dos caras e aí eu só permito continuar se ele não estourar o máximo. Então, passa enquanto o TL for maior que 10. Se for maior que 10, ele pede de novo, ó, dá um TL válido aí, dá um TL válido aí, dá um TL válido aí. Até a hora que ele falar, então é 5, beleza, faz até o 5. E aí teria também uma última forma de a gente trabalhar com vetor, tá? Que é quando eu não tenho a quantidade. Eu não posso falar, tem 10. Não, não tenho, eu não sei. Eu não tenho o tamanho lógico. Mas o tamanho lógico eu vou ter que precisar depois para fazer os cálculos, fazer os processamentos, fazer todas aquelas coisas. Então eu crio aqui, ó, um TL começando com 0. O que eu estou dizendo aqui? Aqui eu estou falando o seguinte, ó. Meu vetor está vazio. Aí o que eu vou fazer? Bom, eu sei que o cara vai chegar lá no mercado e vai falar assim, tem mais produtos? Não, então tá, acabou. Tá? Mas eu sei que vai ter pelo menos um produto. Certo? Então o que eu faço aqui? Eu posso criar aqui uma estrutura, pode ser um do while, pode ser um while, tanto faz. Eu vou usar o do, só precisa acostumar a usar um pouco do. Tá? O while. Ou seja, enquanto tem mais produto, continua lendo o produto, o valor do produto e vai guardando isso no vetor. Tá? Então aqui eu vou dar um printf, ó, e vou dar um scanf aqui. Bom, aonde eu vou dar scanf? Eu vou dar no preço dos produtos lá. Eu posso usar aqui, ó, o primeiro vai ser digitado aonde? Na posição 0. Então eu posso usar o TL aqui mesmo, ó. Tá? Só que lembrando, a cada produto novo que eu coloco, o meu TL tem que aumentar. Tá? Porque depois que eu digitei o primeiro preço, o TL aumentou. Foi para 1. Depois digitei o segundo preço, foi para 2. Foi para 3. Foi para 4. Foi para 5. Foi para 6. E assim por diante. Tá? Aqui eu vou colocar uma outra perguntinha só para fazer um pouco diferente do que vocês estão acostumados a fazer. Tá? Eu vou falar assim, tem mais produtos? Scanf. Aqui eu uso o %C, tá? Que é um caractere, vírgula, e comercial. Tem mais. Então, olha que interessante. Meu tamanho físico é 100, tá? Mas o que vai determinar se tem mais ou não é essa variável char aqui, ó. Que inicialmente ela não tem valor nenhum. E aqui o meu vetor também não tem valor nenhum. Tá? Estou dizendo que o meu tamanho dele é vazio. Ou seja, é 0. Utilizada para controlar o laço. Tá? Vou colocar aqui, ó. Utilizada para armazenar os preços dos produtos adquiridos. Tá? Então vai lá, ele pede um preço, ó. Qual é o valor do produto? Então tá lá somando na boca do caixa. 30. Quando eu faço isso, ó, eu guardo o valor lá na posição 0 do vetor, ó, que está no 0, tá vendo? Jogo na posição 0
e faço o vetor, agora tem um elemento. Aumenta o valor de 1, aumenta em 1 ele. Aí perguntei mais, tem? Tem, sobe lá em cima. Leio o segundo produto, jogo na posição 1 e falo que agora ele tem 2. E aí eu vou somando, eu vou agrupando dentro do meu vetor. Até quando? Bom, agora a gente tem que tomar cuidado. Ó. Se eu colocar 5 aqui, ó, ele vai ler até quando eu quiser. Então, na verdade, se eu colocar 100 aqui, ele vai ler até o 100. Mas, na verdade, ele vai passar. Por quê? Porque eu fiz algum limitador aqui? Não fiz. Tá? Então, o limitador que eu posso colocar é colocar aqui, ó. Se tem mais e o TL for menor que 100. Menor ou igual a 100. Por que isso daqui, ó? Porque aqui eu estou controlando o limite do meu vetor. Tá? Esse cara sozinho aqui, ele só controla o tem mais. Tem mais, tem. Tem mais, tem. Vai cadastrando, vai cadastrando, vai cadastrando. Até quando? Até estourou, igual estourou aquela vez. Tá? Então aqui, ó, é o controle que eu fiz. Tá? Esse cara aqui, anterior, ó, eu fiz o controle aonde? Na digitação da quantidade. Por quê? Porque eu não estou adicionando. Tá? Aqui não, aqui eu estou criando e aumentando o TL. Então o que eu faço? Eu coloco o limitador aqui, ó. Se tem mais, sim, tem. Deu 100? Não deu. Então pode fazer. Deu 100? Não, deu, vai embora. Tá? Então esse cara aqui é que permite eu controlar o tamanho físico do vetor. E aí, daqui para baixo, pessoal, eu não preciso mais usar do while, tá? Porque eu já tenho o tamanho lógico, eu já tenho a quantidade. Então aqui eu posso fazer o seguinte, for, crio o i aqui dentro, int i, e aqui eu posso apresentar os valores, ó. For i é igual a 0,i menor que tl, ponto vírgula i mais mais. Você está vendo que esse do while que a gente fez ali em cima foi só para a gente poder fazer o quê? Para a gente controlar o TL, tá? Saber quantos realmente estão sendo cadastrados, quantos produtos. A partir desse ponto, meu vetor já está preenchido. Eu posso fazer o quê? Eu uso esse TL como sendo o meu controle e já resolvi o meu problema. Ah, então eu posso vir aqui, ó, intf. Ah, desculpa aí, é que tá pensando numa coisa e fazendo outra, vai. Tá vendo que eu só usei o do while no primeiro, por quê? Porque eu não tenho a quantidade, tá? Eu não tenho a quantidade, mas a partir desse ponto aqui que eu saí, eu já tenho minha quantidade, eu já tenho meu vetor preenchido. Com o vetor preenchido, eu só trabalho com for, tá? Não preciso trabalhar com while. Então, se eu executar esse daqui, produto 12, tem mais produto? Sim. Qual o valor? 15, tem mais produto? Sim. Qual o valor? 10. Tem mais produtos? Não. Olha lá, relação dos preços adquiridos. Produtos adquiridos está lá, ó. Relaçãozinha. Tá? Aí você pergunta, professor, por que 2% C? Essa é uma luta eterna, tá? De leitura, quando você trabalha com essa telinha preta aí, que trabalha no DOS, tá? No prompt. E quando você dá um scanf nele com %F, o que acontece? O buffer do teclado, você está digitando, ele está guardando o que você está digitando. Tá? Quando ele acha o Enter, ele para e fala, ó, esse aqui é um real. E vai guardando. Só que o Enter fica no teclado, fica no buffer do teclado. E aí, quando a gente acha um %C, o %C não controla o buffer. Tá? Ele pega o cara, como é um caractere, é o Enter, então caiu fora. Então a gente usa duas vezes aí, ou então usam F-flush, stdin, então existe várias formas de resolver. Acho que é espaço %C, né, que a gente pede, né? Digite o valor do produto, 12, tem mais? Sim. 15, tem mais? Sim. 8, tem mais? Sim. 13, tem mais? Não. Tá? Aí ele funciona também da mesma forma. Então tem várias coisas, várias formas da gente evitar que isso ocorra. Uma das saídas é essa. Beleza? Vocês estão vendo então, ó,
eu mostrei 3 formas de trabalhar com vetor. Como você tem o tamanho fixo, já sabe quantos vão ser, então você determina aqui mesmo e acabou, não precisa se preocupar com outro jeito. Quando você tem uma quantidade, mas pode variar, tá? E você sabe quanto é essa quantidade, então você usa esse formato aqui, solicitando o tamanho do vetor, a quantidade de valores vai ser armazenados. E uma terceira forma, quando você não tem essa quantidade, tá? Aí você usa um do while para fazer o laço, o primeiro laço de leitura do vetor, você usa o do while. E depois você usa o for normalmente, do jeito que você estava acostumado a usar. Beleza, galera?